quanto a parte armamentista, o exército, ele influenciava e influenciou. Isso mudou muito. Esse negócio, quem pode ter bomba nuclear? Quem decide isso? Como se deu isso de lá pra cá, de lá de trás pra agora? Eu vou dar um passo pra trás. Você falou já uma coisa interessante que é se o exército, se a força tem poder ou não. Mundialmente. Isso. Existem dois tipos de poder. O que a gente chama de hard power, poder duro, impositivo, e o soft power, que é o poder brando, suave. O que é hard? Eu virar e falar assim, Vilela, faça. Eu te comando. Ou eu te ameaço, ou eu te tiro o dinheiro, ou te dou o dinheiro. Isso é hard, isso é, entendeu? É tangível, é imposição. Sim. Ou eu posso simplesmente fazer você gostar do que eu quero. Isso é soft, é suave. Eu te convenço, te persuadir, te seduzir, enfim. Eu tenho milhões de ferramentas para fazer você gostar do que eu quero. Tá. Um é indireto e o outro é direto. E a grande discussão hoje no mundo é até que ponto a força militar ela faz diferença. O mundo hoje, você conquista menos coisas na base da força. Mas você dizer que a força não é relevante é uma loucura. Primeiro porque existem várias guerras no mundo. Primeiro porque as nossas divergências políticas podem virar confrontos. A gente está aqui conversando, esse clima vai esquentando, começamos a divergir, a gente joga essas balas, você me joga essa garrafa, a gente está se matando. Por que a gente está se matando? Pela mesma discussão inicial da política. Então, aí o Clausewitz, lembra do Sandwich, o Clausewitz? O Clausewitz, a frase famosa dele é: a guerra é a continuação da política por outros meios. Ah, já ouvi essa frase. Pensa nessa frase. Nós estamos aqui fazendo política. O que é fazer política? Divergir. Qualquer interação humana tem política. Só não tem política você e o Wilson no Náufrago. Lembra do Tom Hanks no Náufrago? Com a bola de Com a vôlei. bolinha lá, ali não tem política. Porque não é um humano. Tem duas pessoas, tem política. Botou duas pessoas em qualquer lugar, pronto. Tá rolando política. Essa política ela pode ser democrática, pode ser suave ou pode ser violenta. As guerras são políticas. Ou seja, nós divergimos e vou usar a força para conseguir o que eu quero. Então, descartar o uso da força não faz sentido. Sempre você vai precisar ter força. No mundo internacional, na política internacional. Por quê? Porque esse globo aqui, a gente tem alguns elementos. Não tem governo do mundo. Não existe. Não existe constituição do mundo. Ou seja, internacionalmente falando, e alguns dos pensadores que estudam isso e tal, nas relações internacionais, a gente diz que o mundo é anárquico. Imagina São Paulo anárquica. Não tem governo, não tem polícia, não tem regra. Cada um faz o que quer. Como é que vai ser? Vai ser um caos. Como é que você vai se proteger e se garantir? Força. Você precisa ter força. As pessoas dizem, que absurdo isso. Bom, desculpa, mas é assim. Mas então por que não cria o governo do mundo? Porque quem vai ser o governo do mundo? Qual que vai ser a discussão? O que vai ser os direitos humanos? Ninguém concorda com direitos humanos. Ninguém concorda com nada. Como é que nós vamos chegar num consenso mundial? A gente não se vê como humano. A gente se vê como brasileiro. E parte de nós sermos brasileiros é porque a gente olha para os argentinos e fala, não somos argentinos. Exatamente. Então a gente precisa do outro para se distinguir. A gente não chegou no estágio de olhar e falar assim, não, nós somos todos humanos. Então não tem governo do mundo, não vai ter. A União Europeia é uma tentativa de criar essa estrutura supranacional, acima dos países. Um governo europeu. Juntar todos os países num único... E não tá dando certo. O Reino Unido saiu. Eles ficam brigando entre eles e várias coisas eles não concordam e cada um continua querendo ser autônomo. Eles não querem ficar no mesmo pote de bala aqui, é um pote só. Cada bala quer ficar fazendo sua vida. Então, não tem governo. Se não tem governo, se é anarquia, como é que você se protege? Você precisa ser forte. Então, não dá pra gente achar que a força é irrelevante. E aí dentro da força, do uso da força na política internacional, vem a discussão da bomba. Não, e não só do que é mostrado, mas do que pode ser, né? O governo nem precisa demonstrar força, mas você sabe que ele tem e pode usar a qualquer momento. Isso é um poder também. É muito importante, porque você precisa ameaçar. Claro. E você precisa estar preparado para o pior. E o outro precisa ver que se ele tentar tirar vantagem de você,
Não é bem assim. Exatamente. Então tem um jogo de percepção, de A sinalização. Guerra Fria foi muito isso, Claro, né? total. Os Por Estados isso que era Unidos, fria. Estados Unidos e União Soviética se medindo toda hora. E ele fez isso, eu tenho que fazer isso também, porque Você não, e nessa você você não pode tinha- mostrar fraqueza. e nessa cada país conseguia destruir o mundo 50 vezes, né? Tinha muito mais o poder do que precisava, né? Mas eu te cortei, você ia falar da bomba. Mas esse ponto é interessante. Vou fazer um parênteses nesse ponto, que isso vale até na esfera individual. Se você for muito pacato, muito passivo, muito baixar a cabeça, as pessoas vão Se te aproveitar, massacrar. Então, você tem que se impor. Você não precisa ser agressivo, mas você tem que saber se colocar e proteger o que é seu. O seu espaço, o seu respeito, enfim, o tratar bem com você. Isso serve para os países. Se o país não tem capacidade de mostrar em algum momento, cuidado, peraí. Aí você tá à mercê da boa vontade do outro país. E como não tem regra e é anárquico, aí vai cada um fazer o que acha que é o certo. Como assim não tem regra? Não tem Constituição do mundo. Tem tratado internacional, mas quando você descumpre, não acontece nada com você, não vem a polícia do mundo, eu vou te prender, o STF vai te julgar e vai te colocar na cadeia. Ninguém coloca país na cadeia. Exatamente. Não existe isso. Então, o que a gente entende como estrutura ordenadora, organizadora da vida nossa aqui, ela não existe na esfera internacional. E esses ONU, OMS... Vamos lá. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança, Tá. que é o órgão mais importante, porque ele cuida da guerra e da paz. E ele é fruto de uma aliança da vitória da Segunda Guerra Mundial. E vem da Segunda Guerra Mundial. Isso. A ONU é criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo: não podemos nunca mais... Passar por isso. Isso foi o fim. Chegamos no fundo do poço, chega, vamos viver em paz. Tá. E aí criaram um monte de organizações, um monte de instituições nesse negócio chamado ONU. A ONU é o governo do mundo? Não. Por quê? Tem um conceito que chama soberania. As pessoas ouvem falar isso e não entendem. O que é soberania? Quem é o soberano na sua casa? Se você mora sozinho, Sou eu. você. Se você mora com seus pais, São eles. a mesma coisa existe com os países no mundo. Quem que é o soberano aqui? Não, só quero ouvir. Por favor. O convidado tem sempre razão, cara. Não. O convidado não chegou ainda. Ele tá Estamos falando só quando eu tô aqui. Então tudo bem, é o apresentador. só pra saber, tá bom? Tá vendo? Eu preciso ouvir isso de tempo em tempo. Obrigado por Isso. me dar essa Então, oportunidade. então Vou pronto. fazer isso com mais frequência. Esse, o soberano. Não ouvi você, viu, Max? Depois eu quero ouvir também. O soberano manda. Você é o dono daquele lugar. O que significa ser soberano? Não existe nenhuma autoridade acima de você. Existe nós vivemos num sistema internacional, está organizado por estados soberanos. Não existe nenhuma entidade acima dos estados soberanos. Tá. Eles são a unidade. Meu, assim você fala assim, mundo. O que é o mundo? Aqui dentro desse pote, essas balas. Ele é composto de um monte de balinhas. Cada balinha dessas é um país. Tá. Essa é a unidade fundamental da estrutura do mundo. Mas e os outros? Não. A unidade reconhecida que organiza são os países, os estados. E eles são soberanos. Não tem ninguém acima aqui, olha, não, veja bem, vocês não estão se comportando. Não existe isso. Então a ONU não tem poder sobre a soberania dos países. Existe um acordo que todo mundo aqui falou, vamos concordar numas regras. Só que vira e mexe. Não é. Não acontece, É. todo mundo discorda. Mas quando acontece alguma coisa, se reúnem pra ver o que vai ser feito. Se reúne. O Conselho de Segurança é isso. E são 5 países permanentes. O que é permanente? O cara tá sentado todo dia lá. Você tá sentado aqui todo dia. Claro. Muda quem tá aqui no meu lugar. Existem 5 que estão permanentes. Quais são os 5? Estados Unidos, Estados Unidos, Rússia, Rússia. Alemanha. Não. A Alemanha Não? perdeu a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. Quem a Alemanha... mais? Quem? Vai. Japão. Japão. Não. Japão perdeu a guerra Perdeu a também. guerra. Eita, Achei que ajuda você aí, ia falar mandíbula. França, talvez? França. Faltam 2. Não, você fala... faltam 2. 2. Você falou Estados Unidos, Unidos, Rússia, França. Faltam 2. Caramba, Reino Inglaterra, com certeza. Inglaterra. Falta 1.
mega importante, pô, você tá esquecendo. Canadá A gente não falou é. um tempão aqui. A China? É. Caramba, é mesmo, China. Se China não tivesse aí... Tá. O que que são? Esses caras têm um assento permanente. Eles têm o direito de estar China lá. sempre teve ou foi ultimamente por causa da... Tem um detalhe ali que quando... O assento era da China, mas quem representava a China era Taiwan. Aí eles mudaram isso. Ah, Taiwan tá. se retirou. Falaram, não, pelo amor de Deus, É. uma ilha aqui com 40 e poucos milhões e 1 bilhão. Eles são os verdadeiros donos do assento. Tá. Mas isso é uma outra história e não dá nem pra gente Tá bom. entrar. Mas vamos lá. Esses 5 têm um assento permanente. O que que eles têm direito? Eles têm um poder de veto. A gente quer decidir uma coisa aqui, todo mundo. Você tem assento permanente. Só você que tem um Queremos assento trocar permanente. essa jujuba por amendoim. Isso. Aí nós, aqui, 3, 4, votamos que não. Você é o único que tem permanente. Você que tá É. aqui sempre. Você fala, eu veto. E aí já... Não acontece nada. É mesmo? É. Acabou. Não adianta... Esses 5 são especiais, eles têm poder de veto. Além dos 5, quem mais senta nessa mesa? Uma mesa em formato de U, assim, uma Uma ferradura. ferradura. É. São outros 10 países rotativos por mandatos de 2 anos. O Brasil é um dos países que mais sentou ali como E rotativo. quem decide isso? São por regiões. Então a América Latina tem direito a 2 vagas. Aí todo ano sentam todos os países da América Latina e falam assim, ó... E aí, quem vai esse ano? Aí a Argentina, vai você, Brasil. Aí o Brasil, obrigado. Na próxima vai você, Argentina. É amigável. Tá. Tem lugares que é um problema. Por exemplo, Israel. Ela tá no Oriente Médio. É. Aí ela senta com todo mundo, nem senta. Aí os caras falam, não, você nunca vai. E Israel nunca foi. Ah, é? Não consegue, porque É. não podia ir, entendeu? Tá. Aí sentou lá os 15, e os 15 estão lá debatendo e vão votar. E aí o que eles vão votar? O Estado pode ou não intervir no Afeganistão, porque houve um ataque. Aí tem a carta da ONU. E na carta diz o seguinte: o país está autorizado a retaliar em caso de autodefesa. Tá. Foi atacado, ele pode retribuir. A comunidade internacional pode agir se houver uma ameaça à paz mundial. Aí começam os problemas. Então. O que é uma ameaça à paz mundial? Para você, russo, é uma coisa. Para mim, inglês é outra. Para o francês é outra. E assim por diante. E aí, a gente percebe que o Conselho de Segurança é um órgão político. E você vai proteger os seus aliados ao invés de proteger outras pessoas. E aí o Conselho decide. Tá bom, aí o Conselho vira e fala assim, não pode intervir no Iraque. Aí os Estados Unidos fala, Eu quero. dane-se. Aí todo mundo já começa. Viu? Os Estados Unidos faz o que quer. A China faz o que quer. A Rússia faz o que quer. Então. A França faz o que quer. O Brasil faz o que quer. Todo mundo faz o que quer. E aí, por que faz o que quer? Porque não tem meios de você punir. Aí você fala assim, mas é o tempo inteiro que faz o que quer? Não, tem horas que pega mal, você não quer esse problema, tem pressão política, tem mal-estar, pode ter sanção econômica, mas nos assuntos mais críticos e graves, você simplesmente ignora. Esses 5 países, existe um tratado muito importante que chama o Tratado de Não Proliferação de Armas. E esse tratado diz que esses 5 países são especiais. E eles podem ter bomba atômica. O resto do mundo inteiro que assinou o tratado não pode. Israel tem. Israel assinou o tratado? Não? Não. Só 3 países no mundo não assinaram o tratado. Israel? Quem mais? Índia, Paquistão. A Coreia do Norte assinou o tratado e aí ela foi lá, testou a bomba e rasgou o tratado. O que aconteceu com ela? Foi expulsa? Não, Nada? ela saiu, né? Nada. Tecnicamente tem sanção econômica contra ela, mas já tinha antes. Então não mudou. O Brasil assinou o tratado? Assinou. O Brasil cumpre com o tratado? Cumpre. Por quê? Vai ter pressão, vai ter sanção, tem pressão política. Não é todo país que vai descumprir tudo. Mas as coisas mais importantes pra ele, se a coisa apertar, ele vai descumprir. Mas a Índia, por exemplo, eu Ela não entendo quis Israel. Mas a Índia por que queria uma bomba atômica? Porque ela tem problema na fronteira também? Opa, com quem? Com quem? o Paquistão e com a China.
Já teve guerra com a China. E a China é gigante e tem bomba atômica. Ele vira e fala assim, desculpa, eu sou a segunda maior população do mundo, meus queridos. E a China aqui, meu vizinho, tem bomba atômica, já entrou em guerra comigo. O Paquistão aqui do lado também tá em guerra comigo. Eu sou um país gigante, eu não vou ter a bomba atômica? Aí foi lá e falou, não vou assinar. E fez a bomba atômica. Aí o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica, falou, bom, se a Índia, meu rival, tem a bomba atômica, eu preciso da bomba atômica. Então, nós temos 5 países que têm a bomba e mais outros 4 que também têm. Tá. Que não estariam autorizados, não assinaram, não quiseram. O resto inteiro do mundo assinou e falou que não vai ter a bomba. O que significa isso? Inspetores vêm no Brasil. Ah, tá. Vêm, eles vão lá em Angra, vão nas nossas instalações para ver se a gente não tá querendo construir bomba. Tanto que tem até um episódio curioso na época do Lula que ele virou e falou, não, nós não vamos deixar os inspetores entrarem aqui no Brasil. E era justamente quando estava tendo o problema do Irã. E o Irã não estava deixando os inspetores entrarem lá. E aí a comunidade internacional, o resto do mundo falou, não, o Brasil não faz isso, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Por que vocês estão inventando isso agora, vocês? Aí ele, não, porque vocês querem roubar nosso segredo da nossa centrífuga. Aí chegaram num acordo que, não, então vocês não vão olhar lá dentro da centrífuga. Tá bom. O problema com o Irã é que o Irã tem um programa nuclear. E todo mundo percebe que o programa nuclear iraniano é para fins de construir uma bomba. E aí as pessoas falam, mas a China tem, a Rússia tem, por que o Irã não pode ter? Porque tem uma diferença entre 9 países terem bomba atômica e 50 países terem bomba atômica. Um mundo com 50 países com bomba atômica ele é muito mais instável e perigoso do que com 9. Existe uma diferença entre certos países terem a bomba e outros. A Suécia decidir ter uma bomba, eu fico mais tranquilo. Com certeza. Do que o Irã. Aí você fala, não, mas os Estados Unidos também viola direitos humanos. Gente, nós estamos na Terra. Todo mundo aqui é humano. Todo mundo tem teto de vidro. A diferença é o grau. Os graus de violação de direitos humanos dos países democráticos e desenvolvidos não se comparam com os graus de violação desses outros. Então, você dá uma bomba atômica para um país como o Irã, é um problema gigantesco para o mundo. Porque essa bomba pode cair na mão de um grupo terrorista. Exatamente. Como o Hezbollah. E aí o Hezbollah vai estar preocupado em se explodir e morrer todo mundo porque usou a bomba? Não. Imagina se o próximo 11 de setembro for uma bomba nuclear. Caramba. Acabou com o mundo para, fecha tudo, ninguém sai de casa, não existe mais vida urbana, não existe mais cidades, até a gente descobrir onde está escondida a próxima bomba. Mas aí a gente vai para outro nível, que é a guerra biológica. Então, que é uma discussão da pandemia. Não tem essas teorias da conspiração que o vírus foi criado em laboratório, não foi usado propositalmente, foi disseminado propositalmente. Mas não gosto de teorias também da conspiração. Mas imagina no seu cenário biológico, é isso. É um tipo de arma de destruição em massa. E ele falou, eu não posso ter arma nuclear, vou ter arma biológica. Isso, que tá banida também. Só que é um problema que você não consegue também proteger os seus, né? Você não consegue proteger os seus, você não consegue verificar se ele tem. Como que você previne isso de virar uma loucura? Você vira e fala assim, se você usar isso, pode ter certeza que mesmo depois de morto, eu vou criar um mecanismo para destruir toda a sua população e te matar. Isso se chama MAD, que é uma estratégia que surgiu na época nuclear da Guerra Fria para garantir que mesmo depois de explodir o país, você ia retaliar e isso fez que a gente não tivesse uma guerra nuclear. Como que é o lance? Isso é bem interessante. MAD é uma sigla. Mutual Assured Destruction. Tá. Destruição assegurada mútua. Tá. Você é a União Soviética, eu sou os Estados Unidos. Tá bom. E eu viro pra você e falo assim, se você me atacar surpresa, matar todos os americanos do mundo, mesmo assim saiba que eu tenho uma forma de retaliar com um ataque nuclear e eu vou matar todos os russos e destruir todo o território russo. Você vai me atacar surpresa? Eu morro, mas eu te mato junto. Então você não vai me atacar. Porque você é racional e fala assim, não quero morrer. Eu queria te pegar de surpresa e te aniquilar, mas ficar vivo. Como é que você garante que você vai fazer isso, então? Você precisa ter uma capacidade de ataque secundário. Chama isso Second Strike Capability. Que é
você tem um submarino nuclear que tá no fundo do oceano, em qualquer lugar do mundo que ninguém sabe onde você tá, carregando um monte de ogivas. Cara. E se você explode o país, aquele submarino vai lançar um ataque retaliatório a você e vai matar todo mundo no seu país. Isso garante, na tensão mútua, no medo mútuo de destruição total, que o outro não ataque. Qual o problema disso levado à lógica do terrorismo? O terrorista tá preocupado em morrer? Então. Não. MAD, essa estratégia, não funciona com um suicida. E aí? Por isso que isso é um perigo. É. Por isso que é um temor gigante, Quando um você grupo tinha- terrorista é. suicida ter uma bomba atômica. E aí tem lugares que estão mais próximos disso. Por exemplo, que a gente está assistindo no Afeganistão. É vizinho do Paquistão. O Paquistão é o único país islâmico que tem a bomba atômica. É. E é um país super instável. Existe o risco de uma organização terrorista conseguir roubar uma bomba no Paquistão. Exatamente. Aliás, o Paquistão tem estratégias de proteção da bomba bastante não convencionais. Tipo, botar elas em coisas móveis que ficam se movimentando, porque já houveram vários ataques de grupos Caramba! terroristas para tentar roubar a bomba nas bases. Então, e assim, pode ter um golpe militar de um general que é simpatizante de um não sei o quê, não tem o controle daquele quartel onde está guardada uma bomba, um material radioativo, e aquilo cai nas mãos do Talibã do Paquistão. Percebe? Então, essa questão da tecnologia nuclear, ela é muito séria. Dado o mundo de hoje. Com gente louca, fanática. Eles não podem ter acesso a essa tecnologia ou a essa ferramenta. Então, porque isso muda todo esse tabuleiro. Quando Muda. você não tem esse medo de ser aniquilado, realmente não dá pra entender como que tem que se agir em relação a isso. Você não tem o medo. E outra coisa. Eu sei onde é a Rússia. É, Onde é a Al-Qaeda? exatamente. Onde está a Al-Qaeda? A Al-Qaeda não é um país. Ela não tem um endereço fixo para eu mandar a retaliação para lá. Eu não sei, eu não vou retaliar, não vou jogar uma bomba atômica no Afeganistão e matar 40 milhões, 30 milhões de pessoas. Porque um grupo entrou no país e fez um ataque de dentro do país. O mundo está muito mais complicado. E essas ameaças são reais. Então por isso que a gente não pode deixar mais países terem bombas atômicas. Isso não é bom. Mas antes da gente entrar nessa questão do Afeganistão e do Sim. Talibã, o que aconteceu desde 11 de setembro, que foi em 2001, né? Uhum. Por que a gente não teve uma escala maior? Porque parecia que a gente estava caminhando para coisas cada vez maiores e mundiais. Houve realmente um certo acordo ou foi pela força mesmo? Não, foi na força. Foi na força. Os Estados Unidos criou um aparato de instituições de defesa, Em de inteligência. contra-terrorismo, de inteligência gigantesco. Uma das maiores transformações de administração pública da história. A quantidade de gente que trabalha em organizações que só tem uma função. Evitar Homeland Security, né, que é o nome do Departamento de Segurança Interna. E várias outras agências de inteligência que não existiam. E milhões gastos com isso. E toda uma ênfase, um foco e um direcionamento. Essa é a nossa prioridade. Isso não pode acontecer mais. E vamos caçar esses caras. E vamos na ofensiva. Não é só estar preparado na defesa. Vamos pro ataque. E saíram pro ataque. O Afeganistão é uma das frentes dessa batalha. Dessa guerra.